Abra, por favor, sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12. Segunda Coríntios, capítulo 12. Versículo de número 7, diz assim: para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Até comigo, diga: porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém. Tenho pensado em algumas coisas nesses dias. O reino de Deus, ele é uma coisa engraçada. Ele é exatamente o contrário de muitas coisas como a gente imagina, como a gente pensa. O reino de Deus, ele é diferente do reino dos homens, vamos dizer assim. E o reino de Deus, a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Nós estamos acostumados com a síndrome da Dadá. A gente gosta sempre de receber. Então, o reino de Deus, Jesus disse: mais bem-aventurado é aquele que dá, melhor dar do que receber. E o reino de Deus diz que quando você se humilha, Deus te exalta. Então, o reino de Deus parece uma coisa meio contraria as coisas humanas. E nesse texto aqui de Coríntios 12, tem algumas coisas muito interessantes. Porque a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele não diz exatamente que foi ele, mas dá a entender que seja ele. Alguns entendem até que foi o dia que ele foi apedrejado, dado como morto. Diz que ele foi ao terceiro céu. E no terceiro céu, ele teve revelações que não podiam ser faladas entre os homens. Ele deve ter visto coisas extraordinárias, deve ter visto coisas fantásticas no céu. E não podia revelar às pessoas. E Deus disse: você não pode revelar. Só que quando nós começamos a ter essa intimidade com Deus, e nós começamos a crescer em Deus, nós temos que tomar um cuidado com a gente, que é o cuidado do coração não se soberbecer. A soberba é algo que pode atingir o nosso coração. E o Senhor disse para Paulo: para que você não soberbecesse, foi posto em você um espinho na carne. Durante séculos no meio evangélico, as pessoas estudaram para saber o que é o espinho na carne, e até hoje ninguém descobriu, e eu também não sei o que é. Alguns dizem que era um demônio que atormentava Paulo. Outros dizem que era uma doença que Paulo tinha nos olhos. Mas não importa, o que importa é que esse espinho na carne devia ser algo que incomodava o apóstolo Paulo. Ninguém gosta de ser incomodado por um espinho. E o Paulo era incomodado por esse espinho na carne, e diz a Bíblia que ele era tão incomodado que por 3 vezes ele pediu para que o Senhor tirasse o espinho na carne. E a Bíblia diz que Deus não tirou. Eu acho muito engraçado isso, porque Deus podia ter livrado o Paulo disso. Deus não tirou o espinho na carne. Às vezes Deus não vai fazer aquilo que nós estamos pedindo, mas só que a Bíblia diz que o Senhor não deixou Paulo sem resposta. Então Paulo diz: tira o espinho na carne. E o Senhor responde para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. A graça de Deus, ela é suficiente para a minha vida e para a sua. Posso ouvir um amém? Você está aqui hoje porque você foi alvo da graça de Deus. A graça de Deus é a melhor coisa que pode alcançar as nossas vidas. E nós sabemos, cansamos de estudar isso, que
Já te passo ensinar isso, todo mundo diz isso, que graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos nada, mas Deus nos alcançou pela graça, louvado seja o nome dele. Então o Senhor diz para Paulo, Paulo, eu sei que o espinho dói, eu sei que incomoda, eu sei que é ruim, mas eu vou dizer uma coisa para você, não vou tirar esse espinho de você, mas a minha graça te basta. Eu quero dizer para você que a graça de Deus é a nossa suficiência. A graça de Deus é tudo que nós precisamos para viver. A graça de Deus é aquilo que vai levar você a viver a vida com Deus, em nome de Jesus. Mas Deus diz algo para Paulo, que é o que eu queria falar para você hoje. Diz que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deixa eu te dizer uma coisa. Fraqueza não é sinônimo de derrota. Repita comigo isso, diga, fraqueza não é sinônimo de derrota. Mas a fraqueza é a oportunidade do poder de Deus se manifestar na sua vida. Posso ouvir um amém? Você acredita nisso? Deixa eu repetir para você. A fraqueza pode ser a grande oportunidade do poder de Deus se manifestar na sua vida. Por quê? Porque quando você está fraco, necessariamente você vai buscar o Senhor. Ou deveria ser assim. Quando você está forte e você se acha muito forte, você não tem espaço para Deus. Você resolve as coisas do seu jeito. Mas quando você é fraco e você reconhece a sua fraqueza, você cria uma oportunidade do poder de Deus se manifestar na sua vida em nome de Jesus. E eu queria dizer para você essa noite que fraqueza não é sinônimo de derrota, mas fraqueza é um sinônimo de oportunidade para que a glória e o poder de Deus possa se manifestar na sua vida em nome de Jesus. Essas são as incoerências do reino de Deus. Sabe o que é bonito, irmão? Quando você está só o pó da rabiola e você está de madrugada chorando, e quando você acorda de manhã, você acorda fortalecido, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre a sua vida. E de repente você vai a Deus desbagaçado, e o poder de Deus vem sobre você, e o poder de Deus te fortalece, o poder de Deus te levanta, o poder de Deus te anima, o poder de Deus te aperfeiçoa, porque o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nós estamos fracos e buscamos ao Senhor, nós vamos ser aperfeiçoados no poder dele, em nome de Jesus. Agora o Paulo aprendeu isso. O Paulo aprendeu. E ele diz assim, então, eu vou sentir prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias por amor de Cristo. O Paulo é um cara muito engraçado, porque ele fala assim, a nossa leve e momentânea tribulação. Tem hora que ele fala que eu comparo a minha tribulação do Paulo, eu falo, deve estar de brincadeira. Se a dele é leve, eu não sei o que é tribulação. Naufrágios, 40 menos uma de chibatadas, né, Edu? 40 menos uma de chibatadas, apedrejado até a morte. E aí o cara chega e fala assim, leve e momentâneo. A nossa tribulação é ônibus lotado, dia frio, uma conta atrasada, o carro quebrou, né? Tudo bem, ninguém menospreza a sua tribulação, mas o cara passar pro negócio. Então ele diz o seguinte, eu vou aprender, eu aprendi, você é capaz de dizer, eu sinto prazer nas fraquezas, eu sinto prazer nas injúrias, eu sinto prazer nas necessidades, eu sinto prazer na perseguição, eu sinto prazer na angústia por amor de Cristo. E aí ele dá o segredo. Sabe por que ele fica prazer? Porque ele aprendeu. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Não é que ele era masoquista e gostava de sofrer, não é nada disso. É que ele aprendeu que na fraqueza dele, Deus poderia fortalecê-lo. Então ele diz, então tudo bem. Quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Não a força minha, mas a força do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Espero que Deus nos ensine, que Deus nos ensine a deixar o poder de Deus aperfeiçoar na nossa fraqueza, para a glória e honra do nome do Senhor. E não seja preciso isso na carne, mas que nós possamos aprender que a força de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, em nome de Jesus. Amém. Paz, igreja. É curioso, José, que você estava falando tudo isso, e hoje de manhã eu estava lendo 2 Coríntios, e até li um trecho para si, e tem tudo a ver com o que você estava falando, eu queria ler. Lá em 2 Coríntios 1, 8.
Diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos, tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. É por isso que Paulo entendeu lá, quando a gente é fraco, que a gente é forte. Porque ele aprendeu a confiar no Deus que ressuscita os mortos, não nele mesmo. Que a gente seja assim também em nome de Jesus. Aproveitando que eu já estou aqui, queria falar mais algumas coisas. Hoje eu posso falar. Há 2 quintas, eu vim aqui falar alguma coisa. Teve uma situação no louvor em que quem estava aqui pode ser que lembre. A gente cantou Eu Te Exalto. E eu estava ali adorando ao Senhor e pensei, Senhor, podia ser excelente agora, né? E aí o Fábio começou a tocar excelente. E aí eu vim aqui e falei sobre o carinho do Senhor e o cuidado. Eu não quero chorar. Eu espero que eu não chore, porque não vai parecer que eu estou triste, que eu tô, e não é isso. Naquela quinta-feira eu recebi a notícia que eu estava sendo desligado da empresa que eu trabalho. Eu ia sair de férias, eu estou há 2 semanas de férias, segunda-feira eu volto, mas eu volto só para assinar minhas coisas e sair fora. Então, quando eu falei do carinho do Senhor, é por isso. Porque ele pega aquela situação que é estranha, que parece ser contrária, e ele pega e fala, ó, eu sou contigo. Eu estou te ouvindo, eu estou cuidando de cada detalhe. E quando eu digo que ele diz que ele está cuidando de cada detalhe, é porque no domingo anterior nós estivemos lá na igreja do pastor Francisco, ministrando pela manhã. E em algum momento o pastor Francisco me chamou, falou, senta aqui. E aí ele começou a falar tudo que o Senhor estava antecipando, dizendo que vinha um tempo de... Porque assim, eu já dei testemunho aqui algumas vezes sobre o que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa área financeira, como Ele tem conduzido a nossa vida em tudo, e tem colocado ordem em tudo que estava bagunçado. Mas nos últimos tempos aqui, por conta da casa e tudo mais, a gente está um pouco, né? Naturalmente a coisa deu uma... Eu estava muito aflito com isso. E aí ele começou falando assim, você está preocupado, né? Com a questão financeira. Só que assim, irmãos, eu não falei isso para ninguém, nem para Simone, eu só falei para o Senhor. E aí ele disse assim, o Senhor está dizendo que o tempo de... Ele falou como se estivesse numa corda bamba. Ele falou, mas está acabando. Está vindo um tempo de estabilidade. Isso no domingo, na quinta-feira eu fui demitido. Eu tive a notícia. É para o cara ficar maluco, né? Falar, peraí, como assim? Mas é o que o José acabou de falar aqui. É o Senhor. E aí, se a gente... É isso. A gente confia nele. Tem um projeto que já tem pouco mais de 2 anos, que eu e o Mário lá da Leste, o Mário da Érica, sobrinho, que a gente está tocando há um pouco mais de 2 anos. E o negócio estava devagar. E de repente agora parece que as coisas estão acontecendo. Já estão aparecendo clientes, estão aparecendo situações. Eu não sei se é esse o propósito do Senhor. Se é a gente tocar a empresa, que já está aí começando a acontecer. Estou até na camiseta do Corra para Jesus agora. ou se é para eu me recolocar em outra empresa. Mas eu quero dizer algo mais de como o cuidado do Senhor é impressionante. No dia que meus chefes conversaram comigo, primeiro foi uma conversa super difícil. É efeito da crise a situação. Demorou um pouco mais para chegar, mas chegou lá. E eles precisam fazer alguns cortes. E aí, claro, Exatamente, eu sou o salário mais alto da empresa, então eu fui cortado, óbvio. Mas foi muito difícil para eles tomarem essa decisão e fazerem aquilo. E eu pude ver o cuidado do Senhor, porque Ele me honrou em cada situação. O cuidado deles. Eles já conversaram com pessoas de empresas para me recolocar no mercado. Eles falaram,
cara, fica tranquilo, você vai receber tudo que você tem para receber. Eles me disseram, se você quiser, eu conversei com o meu chefe, que é meu amigo, né? Na verdade, a gente se conhece há 15 anos, a gente trabalhou junto lá atrás, e aí, enfim, os caminhos do Senhor. Eu conversei com ele, ele falou sobre essa questão da empresa, ele falou, você pode pegar os contatos de todos os nossos clientes e entrar em contato com todos eles. O que você precisar de nós, você vai ter. E aí, de quebra, ele virou para mim e falou, agora eu quero te dar um presente. Eu mostrei pro não. Ele pegou e falou, o MacBook Pro é teu. Para quem não sabe, é um computador bem caro e bem bacana. Para minha área, é muito legal. E ele falou, é teu. Porque, porque você... Enfim, gratidão. Assim como eu sou grato a eles, porque quando minha vida estava totalmente arrebentada, foi para lá que o Senhor me levou. E foi lá, através daquele recurso, que o Senhor fez tudo acontecer. A gente chegou onde a gente está agora, com nossa casa, sem dívida, sem nada. Então eu quero louvar o Senhor, porque eu falei que eu não queria chorar, né? Mas é gratidão. É, é a alegria no Senhor. E eu sei que Ele tem aí algo lindo pela frente. Eu tô falando, eu não falei antes, eu não falei naquela quinta-feira, porque o pessoal da empresa não sabia. E como o Marcelo trabalha lá com a gente, enfim, não podia falar aqui, né? Para não, claro, obviamente. Mas é isso. Eu quero louvar o Senhor. Eu quero dizer que está tudo bem, que a gente está tranquilo. Estou correndo atrás aí. Segunda-feira eu volto para assinar minhas coisas, mas já eu e o Mário já temos coisas aí fazendo profissionais. E eu não sei qual é o propósito do Senhor. Eu sei que eu estou aqui. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a sua vontade. Amém? Louvado seja o Senhor, porque foi bênção. É glória. Ele me colocou lá, ele me tirou. Para onde eu vou, o que vai acontecer, eu não sei, mas é ele que vai fazer e é ele que sempre faz. E eu só quero a vontade dele, mais nada. Amém? Glória a Deus. Paz, igreja. Hoje foi um dia muito. Foi um dia muito. Bom, teve uma quinta-feira, uma dessas quinta-feiras que o pastor de Fran fez fala de coisinhas poucas que estavam acontecendo na vida da gente. Assim que fizesse. Bom, eu pedi a Deus um certo dia que eu entregava as coisas na mão dele e eu tirava. Eu botava e eu tirava. Até um dia que eu estava super fraca mesmo, da fraqueza. E eu cheguei para o Senhor chorando muito, muito frio. Eu estava muito quebrada. Conseguiram me quebrar naquela noite. Aí eu falei, Senhor, agora entregue nas suas mãos. E o legal que foi no dia seguinte, ele fez isso.
No dia seguinte aconteceu, foi assim, amanheceu sem tribulação e começou a dar tudo certo. Começou, foi. E hoje nós tivemos um dia assim que, por causa de um minuto, agora eu entendo, um minuto é uma vida. Nós fizemos bom, gente, aqui, tipo lá. Mas eu só vim aqui para agradecer ao Senhor. Porque Ele faz. Ele faz. Ele tem feito coisas na minha vida que só Ele. Só Ele. Então, sou muito grata, assim, tenho gratidão para o Senhor e sempre, o que aconteça, o que acontecer. Eu sei que tem muita gente para desanimar a gente, mas tem muita gente para também alegrar a gente, né, Rosinha? Tem muita gente boa. Então eu venho agradecer ao Senhor, meu Pai, que eu sei que o Senhor está dando uma oportunidade, e mais uma oportunidade para mim também, é que é muito especial esse dia para mim. E Ele sabe que. Obrigada. Meu Deus. Eu não ia falar nada, mas eu senti no coração, eu vou falar então. O texto está em Mateus 6,33. Texto super conhecido. Na verdade, eu acho que eu não sei se eu sou a pessoa certa para falar desse texto, mas porque eu mesmo preciso lembrar desse texto todos os dias, ainda mais sendo jovem, e é o que o Senhor tem ministrado comigo nesses últimos dias. Eu creio que a gente sempre precisa ouvir isso, sempre. Que diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sabe, ontem a gente estava no monte lá, orando, e a Gláucia, a pastora Gláucia começou a falar de que como Deus, Ele quer que nós foquemos nas coisas da igreja, na oração. Às vezes a gente ora muito por nós mesmos. E ela falou que o Senhor cuida das nossas coisas. O Senhor cuida. E aquilo, sabe, entrou como uma flecha no meu coração, porque ela falou principalmente da família dela. Ela falou que enquanto ela adorava, Deus ministrou com a família dela. E enfim, né? E Deus fez um milagre. E para mim isso é muito importante, porque eu acho que uma das duas pessoas só da minha família inteira que conhece o Senhor Jesus. E é muito complicado, porque a gente olha para a família e a gente fala, Senhor, como é que isso vai acontecer? E eu lembro até uma vez que eu estava aqui com o Anthony, a gente estava participando da ceia, e eu não sei nem de onde veio isso, mas acho que o próprio Espírito clamou meu espírito, e eu comecei a chorar, e eu falava, Senhor, eu quero tomar ceia com a minha família. Eu quero tomar ceia com a minha família, Senhor. Sabe, irmãos, eu me alegro muito, muito de estar aqui na casa do Senhor. O maior presente que eu recebi na minha vida. E como eu queria que minha família estivesse aqui.
E como eu queria que eles estivessem aqui, irmãos. Mas, enfim, não era exatamente isso que eu queria dizer. Eu queria dizer que, sendo jovem, a gente sempre tem preocupações, e não só jovens, mas adultos todos. E a gente tem que se lembrar dessa palavra todo dia. O Senhor está cuidando, irmãos. Vamos cuidar das coisas dele, porque ele cuida das nossas. Ele cuida das nossas coisas, irmãos. Ele cuida. Sabe, eu venho muitas coisas na cabeça, faculdade, trabalho e tudo mais, mas Deus cuida das nossas coisas. Deus cuida das nossas coisas. A gente pode focar nas coisas dele, porque ele cuida das nossas. E ele diz uma coisa aqui: todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas estas coisas. Todas estas coisas. Sabe, todas as coisas. Não sei, eu sou jovem, quais são as coisas que preocupam o jovem? Vou abrir aqui. Me preocupa muito a questão de casamento. Senhor, com quem eu vou casar e tudo mais. Mas todas as coisas serão acrescentadas. Todas as coisas. Eu me preocupo com o que eu vou trabalhar amanhã, o meu ministério na igreja. Todas as coisas serão acrescentadas. Todas as coisas serão acrescentadas. Sabe, é incrível porque ele não exclui, ele fala todas. E eu posso descansar no Senhor. Eu posso descansar nele. Glória a Deus. Isso me alegra. Isso é motivo para nos alegrarmos, porque nós podemos descansar no Senhor. Ele é poderoso para cuidar de nós. Ele é poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Estava lembrando esses dias que na minha adolescência, já faz uns anos, vou ver aqui. Minha oração, Débora, assim, todo culto de OJP era, nem como que é? União dos Jovens Presbiterianos Escudeiro. Nem sei porque tem um escudeiro lá, mas tem, assim. E a reunião dos adolescentes era todo domingo na hora do ensaio do coral. Lembra disso? Você era dessa época já, né? Pegou um pouco. E toda vez a gente tinha, então, nos ajuntávamos para orar, e todas as vezes era oração pela conversão do meu pai. Acho que, então, a gente fazia uma roda, quer que ora pelo quê? Ora pelo quê? Aí já podia me pular, porque já sabia o que eu ia pedir, ora pelo quê? Ora pelo quê? Ora pelo quê? E hoje, pela graça de Deus, o meu pai não é só convertido, mas ele é do Senhor, não é só do Senhor, ele tem ministério, não é só ministério, ele é pastor, não só de uma igreja, como de duas. Tá com o cabelo bem branquinho até. E lá na igreja presbiteriana, Pedro, assim, quando você... Nossa, ser pastor, assim... Não sei se era por causa das cadeiras, não sei se era por causa do estilo da igreja, mas ser pastor era tipo, nossa... Eu jamais teria a pretensão de pedir, Senhor, faça do meu pai um pastor. Jamais, imagina, isso era assim... inatingível, era alto demais para mim. Se ele fosse para o céu, já estava bom. Mas Jesus tem planos muito maiores do que aquilo que você pode imaginar, ou que a gente tem a ousadia de pedir. E aquilo que parece impossível, é exatamente isso que Deus faz. Então, meu pai era pastor de uma congregação, que a congregação agora virou a primeira igreja batista da região. E meu pai... Espero que ninguém da igreja dele esteja bem avivado. O ministério carro-chefe dele é Cura Interior e Libertação. Mas era de uma igreja batista mesmo, tradicional. E a igreja sede ficou sem pastor, ele está pastoreando as duas. Então, eu estou falando essas coisas porque o Pedro me incentivou. Estava lembrando dessas coisas esses dias, de que o Senhor faz. E eu estava observando a igreja aqui hoje. Thelma chegou a família inteira. Quer dizer, você na verdade até foi um pouco depois, mas... veio a família toda. A Priscila, a família inteira. Quem mais? Eu estava olhando aqui. Nenê está chegando a família toda. A Rose chegou. A Anice veio depois. A Anice pôs a mãe dela para testemunhar na Norte. Foi a coisa mais linda. Todo mundo chorando. São famílias inteiras que o Senhor está trazendo. A tua vai chegar, meu filho. Que essa é a bênção do Senhor na nossa vida. A tua vai chegar, não. A sua já é. A nossa família vai chegar inteira.
A de vocês vai chegar lá em Ribeirão também, em nome de Jesus. Vão chegar, porque essa bênção está sobre nós. E porque aquilo que parecia impossível, Deus fez. Na verdade, eu estava com uma música e eu achei o texto. Queria que você abrisse em Isaías 41. É uma música que o Ministério Apacentar canta, a gente não canta aqui na igreja, mas o texto vai reproduzir bem o que eu quero dizer. Eu creio que o Senhor quer dizer para nós. Isaías 41, a partir do verso 17. Os aflitos e necessitados buscam água, e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta, a oliveira. Conjuntamente, porém, no ermo cipreste, o almeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. É como se Deus mudando o cenário de um lugar seco, deserto, sem nada, sem vida, sem fonte de vida, que não pode gerar vida, ou que não pode manter uma vida. E o Senhor coloca vários tipos de árvore, e ele não fala de um manancial, mas ele fala de mananciais, e ele não fala só de um açude, ele fala em açudes de águas, e ele fala também de rios, abrirei rios nos altos desnudos, e ele muda o cenário, e começa o cenário feio, fica lindo. E Jesus faz a mesmíssima coisa na nossa vida, pega cenários feios, e começa a colocar um monte de flor lá para ficar bem lindo. E aí ele fala, por que o Senhor faz isso? Primeiro, porque ele te ama profundamente. Não se esqueça disso. O Edu esse texto nem serve aqui para o Edu para si, porque ele não está encarando como deserto. E crente é doido pra caramba, né? Foi mandado embora e não está vendo como deserto. Eu também, quando fui mandado embora, não vi como deserto. Na verdade, eu vi como meio que saindo do Egito, mas pula essa parte. Mas a gente sabe do amor e o cuidado de Deus. Mas tem mais um motivo. Para que todos vejam e saibam e considerem e entendam que foi a mão de Deus. O milagre é tão extraordinário na nossa vida que quando as pessoas olharem ou comentarem, elas vão ter que... Ah, não. Só Deus podia ter feito isso na vida do Pedro. Ninguém mais, nem o próprio Pedro, ele menos ainda, tinha capacidade de fazer isso. Ninguém podia ter feito isso na vida da Érica. Só o Senhor. Só o Senhor. Só o Senhor. Só o Senhor, Vinícius, porque é só o Senhor, Débora, é só o Senhor. Quando virem o que acontecer na nossa vida, as pessoas vão ter que reconhecer, não, isso foi mão de Deus. Creia, Jesus ainda transforma deserto em manancial. E se tem alguma área meio seca na tua vida, como tem dito o Paulinho, que ele está me irritando um pouco, eu estou brincando, porque ele tem sido profeta falando essas coisas. É a oportunidade. Repete comigo, oportunidade. A gente não quer muito certas oportunidades, a gente queria pular certas lições, mas elas são importantes, porque eu só estou aqui dizendo que meu pai hoje é pastor, porque naquele tempo foi o meu desertão por alguns anos. E aí ele se converteu, passou na minha frente. E glória a Deus por isso, ele continua transformando deserto em manancial. Amém? Uma palavra linda aqui, eu acho que serve para quem é cego, não está enxergando nada na frente que vai acontecer. Então, eu acho que essa palavra é muito boa. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Às vezes a gente não sabe o que vai acontecer na nossa vida, não está enxergando nada, mas está confiando firmemente no Senhor. Então, guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, falo-ei andar por veredas desconhecidas, tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhes farei, jamais
jamais os desampararei. Essa palavra está em Isaías 42, versículo 16. Mas não era isso que eu ia vir aqui ler. Era o Salmo. Mas essa palavra é muito boa. Cadê o Salmo? Aqui, 46. Essa palavra é muito linda. Viu, Pedro? Quando eu me converti, eu era a única na minha família. E eu olhava para toda a situação da minha casa e falava, Senhor, eu não sei nem testemunhar direito, não sei falar, não sabia nem orar direito quando eu me converti. E eu olhava para tudo aquilo tão distonante da palavra, e eu falava, Senhor, faz uma obra maravilhosa, uma obra grandiosa na minha família. Porque tinha que ser uma obra muito grande, porque eu estava muito afastado de Deus, né, tudo. E Deus fez. Foi trazendo um por um. Foi demorado, mas Ele foi fazendo. Então a gente tem que focar mesmo no Senhor. E muitas coisas ruins aconteceram na minha vida, minha separação, e eu não tinha, eu não tinha na minha vida como falar. Minha mãe mesma, ela falava, eu, crente, Deus me livre. Não, ela fala, Deus me livre. Olha a sua vida. Então, a minha vida não dava para eu testemunhar. Né? Falava, mãe, mas eu confio no Senhor. Né? E ai de mim se eu não confiasse. Porque tudo que me aconteceu foi Ele que me transformou e foi trazendo uma filha, depois a outra. E a palavra do Senhor aqui, que Deus colocava no meu coração, foi se cumprindo, né? Ele falava para mim, certamente que os presos se tirarão ao valente, a presa do tirano escapará. Eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos remirei. Então eu via, as coisas eram completamente diferentes, mas a palavra de Deus, eu tinha que olhar para ela, só para a palavra, só para a promessa, e a promessa se cumpre. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. A palavra do Senhor não volta vazia, então a gente tem que ir e pregar. Aquele que sai andando e chorando enquanto semeia a palavra, voltará, trazendo os seus feixes, trazendo as pessoas aquelas orações que você faz para sua família, eles virão. Eles virão. Eles virão, em nome de Jesus. Minha mãe faleceu, mas faleceu no Senhor. Crente, meu irmão. Então, Deus é poderoso para fazer. Eu não via como, mas Ele sabe como fazer. Né? E essa palavra é muito linda, do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Nós somos o santuário de Deus. Sede santos, eu sou santo. Deus está no meio dela, jamais será abalado. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até aos confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queimam os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado
na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Glória a Deus. É muito lindo tudo que o Senhor está trazendo hoje para nós. Eu vejo assim, ó, que hoje foi falado sobre os antagônicos, né? É a fraqueza e a força, né? O deserto e mananciais, né? O que mais foi falado aí? São os antagônicos, né? Os montes aplainados, né? Então são os antagônicos de Deus. E Deus trabalha nos extremos, né? Ele trabalha com extremos. Então ele fala, eu vou tirar o pano de saco, o luto, e vou colocar o óleo de alegria, né? Então Deus sempre trabalha assim, os extremos de Deus, né? Então eu queria trazer uma palavra que está no Salmo 30. Eu me lembrei dessa palavra no decorrer do culto, e ele fala no versículo 5, ele fala assim, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura para sempre. Né? E aí ele fala, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você pode chorar a noite inteira, mas a alegria certamente vem no Senhor, pela manhã. E você tem que viver isso. Porque muitas vezes a gente passa a noite inteira chorando, e aí chegou outro dia a gente quer continuar chorando. Não, eu vou continuar chorando porque é muito triste mesmo. Não! A palavra de Deus diz que a alegria vem pela manhã. Então você pode estar chorando, mas você vai falar, eu estou chorando agora de madrugada. Mas eu creio que ao amanhecer, o Senhor vai me inundar com a alegria dele. Porque são os extremos de Deus. Deus trabalha com os extremos. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. Amém? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho das tuas mãos. Essa é a palavra do Senhor. Comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. Você tem direito a essa promessa. Essa é uma promessa. Você tem que orar a palavra de Deus. Se você não está vivendo isso, ore isso. Porque é o teu direito. Como filho de Deus. A palavra do Senhor diz que se você teme ao Senhor, se você anda nos seus caminhos, você é bem-aventurado, você é feliz. Tudo te irá bem. Tudo te irá bem. E você vai comer do fruto do trabalho das suas mãos. Em nome de Jesus. Ore a palavra do Senhor e viva o extremo de Deus. A viúva pobre, ela deu tudo que tinha. Era moedinha. Ela deu, mas para o Senhor era muito. Para o Senhor era muito. Não sei por que eu estou falando isso. Mas são os extremos de Deus. Era pouco aos olhos dos homens, mas para Deus era muito. Amém?
Lá em Juízes conta a história de Gideão, quando ele foi lutar contra os midianitas e os amalequitas, né? E diz que ele estava indo para... Não vou ler o texto inteiro. Diz que ele estava indo para a guerra e Deus olhou e falou assim, Gideão, tá muita gente aí e se eu entregar eles nas suas mãos, o povo de Israel vai achar que foram eles, vai ficar se achando, tá ganhando mesmo, tá? Então, vou tirar uma galera daí. Tá? Tem lendo lá o texto, ele tinha mais ou menos 32 mil homens com ele. E Deus deixa só 300. E fala, agora vai lá e ganha deles. E a Bíblia conta que eles nem lutaram. Eles tocaram as buzinas e Deus fez com que as espadas dos midianitas e dos amalequitas se voltassem umas contra as outras. O povo nem precisou lutar. Quando a situação na vida do crente começa a piorar, eu não digo que seja porque a gente vai se gloriar nos nossos próprios feitos, mas eu entendo como o que a Glaucia disse, a gente olhar e falar assim, só foi Deus. Eu entendo isso até como um mimo, porque você pensar, nossa, Deus, o Criador do universo, de tudo, esse cara virou os olhos para mim e fez tudo isso na minha vida? Por que na minha vida? O que eu tenho de tão especial assim? Por que ele se mexeu lá, seja lá onde estiver, no céu, no trono dele? Por que ele olhou para mim e falou assim, não, a vida desse cara aqui eu vou mudar. Tá ruim, mas eu vou mudar. Você é um servo do Senhor, cara. Todas as coisas cooperam pro teu bem. Até quando as coisas pioram, nosso bem. Nós vamos orar pela Amanda, que está doente. Também vamos orar pela... Nós temos acompanhado uma menininha de 8 anos, está internada no GRAAC. Hoje a Simone, a Thelma e a Celi estiveram orando por ela. Não sei se a mãe dela está assistindo o culto pela internet, mas nós queríamos que nós orássemos pela Hélida. E deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sempre olhei para Deus como um grande estrategista. Deus é o rei das estratégias. Quando você vê, por exemplo, as guerras do Antigo Testamento, Davi fala assim, Senhor, posso perseguir o povo? Jesus, pode ir. Aí Davi vai lá e arrebenta. Aí tem outra guerra, Davi fala, e agora? Posso perseguir? Deus diz, não. Dá a volta na moreira, porque a hora que o exército passar, você vai atacar e vai ganhar. E Deus sempre vai dando essa direção. E às vezes Deus dá umas estratégias no meio da nossa vida meio loucas, assim, meio chapadas, e você fala, será que é de Deus, né? E você precisa colocar em prática para saber. Estou vivendo um tempo que é muito curioso, assim, essa história que só Deus pode fazer. E acredito que muita parte do que está acontecendo é porque eu não estou ligando muito se a estratégia é muito louca, eu estou ligando se a estratégia é de Deus. Então teve um dia que a Thelma falou para mim assim, cara, vamos fazer uma conexão Bahia-São Paulo. A ideia é fazer aqui na sede, né, uma segunda-feira, fazer um culto e transmitir para a Bahia daqui, integrar o pessoal de São Paulo, só que acabou não dando certo. Mas aí um dia nós fomos à pensão onde eu morei, fizemos um culto, já aconteceu aqui, e aí nós começamos Deus deu essa ideia para ela, e nós começamos a fazer esse negócio, e faz 3 semanas que nós começamos a fazer o culto na minha casa. E ontem, para mim, foi uma noite muito especial, porque a ideia o pessoal lá na Bahia, eles têm parentes aqui em São Paulo, mãe, filhos, que não se veem. Então a nossa ideia era usar a internet para poder pregar o evangelho para essas pessoas e encurtar a distância. E aí meus irmãos começaram a ir no culto. E ontem foi muito especial, porque o que acontece? Eles começam aqui de São Paulo ligar para a Bahia e falar assim, vai no culto que eu quero te ver, quero conversar com você. Quando você abre a internet, que entra a conexão, ontem foi muito louco, porque quando nós entramos, tinha gente em pé, e tanta gente que é na igreja lá. Gente que nunca pisou o pé na igreja, foi ontem para poder ouvir a palavra do Senhor. E aí ontem foi uma choradeira lascada, porque a mãe começou a falar com o filho,
E a mãe começou a chorar lá pela internet. Aí eu falei, vocês podem conversar que agora nós vamos tomar um café. E aí nós colocamos como se fosse um trono assim mesmo, uma cadeirinha. E eles batem um papo e é uma coisa fantástica. Por quê? Porque Deus deu essa estratégia, Deus deu essa ideia. E aí a ideia está gerando e a igreja está crescendo. As pessoas estão chegando e o evangelho está sendo pregado. Eu quero dizer uma coisa para você aqui de púlpito e você vai confirmar para mim daqui a uns anos. Aquele povoado que a Igreja Água da Rocha está lá, vai ter uma revolução espiritual. Você vai ver. Você vai ver. Onde tinha gente de outros povoados, estão chegando. Está um negócio muito louco, porque o Senhor Jesus está fazendo. O meu irmão, ele tá besta, assim, ele fica cara, assim, fica um negócio muito louco, assim. Eu tô olhando, assim, ó, falando, Deus, o Senhor é bom. Tá vendo você falar de família? Deus sabe quanto tempo eu olhar para meus irmãos e falar, esses caras não vão pisar o pé na igreja. Eu sei quem são eles. Eles não vão pisar o pé. E de repente Jesus está mudando. E ele colocou no Facebook e diz assim, estou saindo de um culto ao Senhor. Ele foi domingo, no culto e falou assim, estou saindo de um culto ao Senhor. Estava no culto ao Senhor, Bahia e São Paulo. Enfim, Deus está fazendo uma obra, louvado seja o nome do Senhor. Coloque-se pé, vamos orar. Queria que você guardasse esse nome. Depois de muito tempo eu aprendi o nome dela. Chama Elida. Ela tem 6 anos. Só para vocês entenderem, ela tem um câncer no cérebro e os médicos já desenganaram. Os médicos falaram que não tem possibilidade nenhuma. Não dão nem remédio para combater mais a enfermidade. Ela toma remédio para pressão, para o estômago, mas para o câncer em si não tem mais o que fazer. Só Deus. Mas a mãe dela crê. E ela fala com a filha como se a filha estivesse curada já, né? Continua falando assim. E queria que nós orássemos por ela e pela Amanda, em nome de Jesus. Amém? Pai, obrigado por tanta coisa que o Senhor falou. E o Senhor é Deus dos extremos mesmo. O Senhor é Deus que não tem impossível. O Senhor não conhece essa palavra. E nós te louvamos por isso. Nós queremos colocar a Amanda nas tuas mãos agora. Pedir que o Senhor toque no ouvido dela e toda infecção caia por terra e que ela possa ser curada para a glória do nome do Senhor. Pai, nós continuamos orando pela Élida, porque nós cremos nesse milagre. Nós cremos que o Senhor pode dar vida, nós cremos que o Senhor pode fazer uma obra maravilhosa. E eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor cure essa menina para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Pai, que ela possa ser um testemunho da manifestação da glória do Senhor. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por tudo aquilo que o Senhor falou conosco. Louvado seja o teu nome. Leva-nos em paz, em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir só um favor a você, depois nós precisamos tirar essas 2 mesas aqui e tentar já encaixar lá em cima para facilitar o trabalho das mulheres amanhã aqui para sábado, tá bom? Se puder ajudar, Deus abençoe a todos aí.